Olá, boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui, olha, 18 de junho de 2025, gravando pela primeira vez esse vídeo sobre essa planilha que todo mundo aqui está me pedindo, sobre controle financeiro, né? Lembrando, eu tenho feito algumas orientações para os meus amigos a respeito de como se organizar financeiramente, tá? Essa planilha aqui, antes de tudo, é um modelo, tá? Isso daqui eu sempre falo pro pessoal, poxa, quando você vai no médico e está sentindo alguma dor, por exemplo, o que que o médico vai pedir para você? Ele vai pedir exames, ele vai pedir radiografia, ele vai pedir o exame de sangue para detectar exatamente o que está acontecendo com você. Quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente tem também que fazer um diagnóstico, né? O grande problema é que o diagnóstico, as pessoas não gostam de fazer esse diagnóstico ou então fazem esse diagnóstico de uma maneira muito rasa, muito infiel até, posso te dizer. Eu tenho visto, assim, os amigos mais próximos, inclusive, tendo até preguiça de fazer isso, né? E aí é logicamente que as mudanças não vão acontecer. Então, existe aqui uma necessidade de mudança de comportamento. Primeira coisa que precisa ser feita é mudança de comportamento. E, logicamente, tirar a preguiça e começar a fazer o que deve ser feito, tá? Então, assim, esse modelo de planilha que eu vou passar aqui para vocês hoje, ela pode ser feita da maneira que você quiser. Você pode editar ela da maneira que você quiser ou mesmo fazer até no papel, né? Eu conheço pessoas, inclusive minha esposa, por exemplo, ela gosta muito de fazer no papel e tá tudo bem. Funciona da mesma maneira. O importante é fazer, tá? Então, vamos já compartilhar essa tela para a gente ter uma ideia do que é isso daqui, tá? Algumas informações básicas aqui que eu quero passar aqui para vocês, ó. Diagnóstico, né? Então esse daqui é o primeiro item aqui que eu já estava falando para vocês. Por que usar? A gente já falou, né? Faça de sua maneira, mas faça, isso é o mais importante, tá? E a questão da periodicidade. Poxa, até quando que você pode fazer isso, né? Ou então, eu vou fazer isso todo dia, eu vou fazer isso toda semana. A intenção, a gente sabe hoje que é muito difícil ter tempo para as pessoas fazerem isso, né? Esse controle. Eu, por exemplo, eu faço a cada 2 dias. Eu sou uma pessoa muito metódica, eu gosto muito de planilhas, enfim. Então, para mim, eu me sinto saudável e feliz fazendo a cada 2 dias isso. Às vezes foge do meu controle, mas eu faço. Pelo menos até no máximo 7 dias, começa a juntar muitos papeizinhos aqui, eu já vou lá e já faço, né? Então você vai detectar a sua periodicidade desde que isso faça sentido para você. Tá? Então, pelo menos uma vez por semana eu peço para fazer. Junte os papéis, junte todos os seus comprovantes de despesa, principalmente, e depois chega no final de semana e lança isso e soma isso, tá? E classifica essas despesas. E depois você pode ir ajustando a periodicidade. Por quê? Porque conforme você for fazendo na planilha, a planilha vai te dando mês a mês todos esses tipos de gasto. E é aí, lógico, que você vai olhar para aquilo e vai falar assim, opa, esse tipo de gasto eu posso melhorar, esse tipo de gasto eu não vou ter como melhorar, isso daqui é uma dívida que eu tenho constante, e aí você vai gerenciando isso ao longo do tempo. Lembra-se, essa planilha de controle financeiro é uma planilha de o quê? De tomada de decisão. Ela serve para você tomar decisão ao longo aí da sua vida, tá? E ir melhorando isso, né? Para você atingir a sua liberdade financeira. Perfeito? Vamos voltar lá. Como usar? Bom, primeira coisa, vocês estão olhando aqui, vou dar um zoomzinho aqui para vocês, que eu estou usando o quê? A planilha do Google, tá? Então você vai ter que ter uma conta aí do Google, tá? Logada com o seu Gmail e você vai ter que fazer uma cópia dessa planilha. E isso é muito simples, tá? Aqui, olha só, pessoal, quando vocês receberem o link, vocês vão ter essas abas aqui embaixo, tá? São 5 abas, é a aba de configuração, 2 abas azuis, uma de renda e uma de despesa, elas são autoexplicativas. Uma aba de resumo e uma de meta, tá? Eu coloquei um zoom bem grande aqui para vocês verem aqui as abas aqui, ok? Aqui na configuração já é autodidata também, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai clicar aqui em arquivo, você vai fazer uma cópia dessa planilha para o seu Google Drive, ok? Coloque aqui o nome que você desejar. Se você tiver alguma pastinha, coloque a pastinha aqui na onde que vai ser copiada essa planilha para você e clique em fazer uma cópia e aí sim você vai estar apto a começar a editar ela, tá? Outro detalhe, não faça o download dessa planilha para o Excel. Talvez funcione, talvez não funcione. Eu não testei, tá? Eu sou um Excel assim eu só uso Excel na minha vida, tá? Eu não uso planilha do Google. Eu tenho o meu controle financeiro próprio, tá? Mas se você talvez
fazer o download dessa planilhinha Excel, talvez lá no Excel não funcione. Precisa testar, tá bom? Use no Google, tá tudo configurado, tudo bonitinho, não tem segredo. Não invente a roda, tá? Simples assim. Em seguida, o que você vai ter que fazer aqui, ó? Primeira coisa, tá aqui, ó. Digite seu saldo inicial. O que é o saldo inicial? É aquilo que você tem em mãos. Então, por exemplo, se você vai somar lá o que você tem em saldo de conta corrente, dinheiro em mãos, por exemplo, tudo que você tem em mãos, você vai somar isso e colocar o saldo. Eu não tenho R$1 no bolso. Poxa, então coloque aqui embaixo zero. Eu coloquei aqui R$4.500. O que você vai colocar? Você vai colocar zero aqui, tá? Vamos colocar 4.500 só para você entender como que funciona isso, tá bom? E o ano que você está editando, faça uma cópia para cada ano. Então encerrou o exercício de 2025, que a gente está aqui agora, no outro ano você faz outra. E depois outra. Assim, encerra o exercício e toca o barco e faz uma outra planilha para você ficar organizado. Outro detalhe que eu acho que eu já até tinha colocado aqui também, periodicidade já foi, como usar Google, tá? Saldo inicial a gente falou, cada ano nova planilha, ok. Solteiro ou casado, né? Então a gente tá aqui, ó. Qual que é o problema? Existem algumas pessoas, por exemplo, que compartilham suas rendas, né? Deixa eu voltar a tela cheia aqui. Compartilha suas rendas, né? Então, por exemplo, e as despesas também. A ideia é fazer uma planilha para cada um, né? Então eu gosto, por exemplo, de ter a minha planilha e a minha esposa tem a planilha dela. Tem os custos dela de forma separada. Existem algumas despesas que a gente compartilha junto, a gente divide, outras não, porque é pessoal dela e eu tenho as minhas despesas pessoais também. Ela também tem as rendas dela e eu tenho as minhas rendas também. Então eu não gosto de misturar isso. Se você compartilhar alguma despesa com a sua esposa ou com o seu marido, por exemplo, o que você pode fazer? Lance na planilha 50%, aquele que efetivamente você tem de gasto, tá? Mas faça separado. Por quê? Porque se você fizer tudo junto, você não vai conseguir detectar quem está gastando mais e no que está gastando mais também. As receitas e as despesas vão se misturar. Fica muito difícil da gente analisar isso. Pode fazer? Pode, não tem problema nenhum. Você que vai fazer da melhor maneira possível. Mas eu recomendo fazer de forma separada, ok? Vamos voltar aqui. Edite a seu gosto, tá? Eu vou mostrar isso daqui também, renda ativa ou passiva depois, beleza. Então o que você vai colocar aqui? Saldo inicial e o ano que você está mexendo, tá? Outro detalhe, a planilha ela é auto-intuitiva no sentido de você editá-la somente nos campos amarelos. Note que aqui tem o campo amarelo, nas rendas aqui, a hora que a gente abre aqui, deixa eu tirar o zoom, né, para ficar mais bonitinho aqui. Aí. Você vai ver que tem campos amarelos, então você só vai inserir os dados nos campos amarelos. Nas despesas também, olha aqui, são campos amarelos, então edite somente nos campos amarelos, tá, pessoal? E aqui em resumo também, ó, aqui em resumo não tem célula nenhuma para você editar. A planilha resumo é uma planilha de análise, a gente já vai passar, tá? E a meta tem dois campinhos aqui só, bem aqui, ó, rentabilidade e IPCA. São as únicas que você pode editar. Aliás, eu vou até inverter isso aqui. Eu vou colocar amarelo assim e vou colocar pretinho, ó. Essas duas aqui que vocês vão conseguir editar, beleza? Vamos voltar na aba configuração aqui, tá? Então, edite somente as células amarelas, tá? E aqui na guia de meta a gente já vai passar. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? Ó, preencheu o saldo inicial, preencheu o ano, você vai na renda. Poxa, a aba renda é tudo aquilo que você recebe. Então você tem que ter, lógico, o brasileiro ele sabe muito bem quanto que ele ganha. O problema é que ele não sabe quanto que ele gasta, né? Eu tenho um salário, eu recebo uma aposentadoria X, eu tenho um salário líquido X. Aqui eu estou sempre pensando em salário líquido, tá, pessoal? Udo, eu recebo todo mês uma importância X, eu recebo de gorjeta X. Então aqui o que você vai fazer? Olha, para quem nunca mexeu com as planilhas do Google, elas são muito simples, elas são muito fáceis de trabalhar, tá? Essas duas planilhas, tanto a renda e despesa, eu colapsei os dados para não ficar muita informação. Então aqui o que você vai fazer? Ó, deixa eu colocar essa tela minha para aqui para baixo. Aqui do ladinho, bem no canto esquerdo, vocês vão ver que tem uns mais, né? Então aqui eu separei por salários e dividendos. Então se você clicar aqui no maisinho, ó, olha o que vai acontecer. Vai abrir aqui os tipos de renda que você pode colocar aqui. Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, salário, extras, gorjetas, bônus e horas extras, comissões e outros. Você pode vir aqui e editar isso. É só se você escrever aqui em cima o item que cabe melhor para você. Tá? Eu deixei aqui alguns
alguns itens aqui para você sobre isso, tá? Aliás, essa daqui é uma cópia do Leandro Cabral lá, do curso que eu fiz, ele é aberto ao público, eu só adaptei algumas informações que eu achei relevante para colocar aqui para vocês, tá? Então coloquem aqui a descrição que vocês querem, ok? E aqui em dividendos eu não coloquei nada. Se você quiser trabalhar com renda ativa e passiva, tudo bem, né? Se você quiser colocar só renda ativa, que é aquilo que você efetivamente está trabalhando, coloque só aqui em salários, né? Seria interessante você fazer um controle desses dividendos para quê? Para ver se essa renda, esses dividendos, estão suportando os seus gastos ao longo do tempo. E essa que é a ideia, né? Se você aplica ao longo do tempo, investe de forma inteligente, com o tempo esses rendimentos vão pagando as suas dívidas e aí você consegue sua liberdade financeira. Enquanto o dinheiro que está trabalhando para você aqui, né, ele não consegue pagar todas as suas dívidas, poxa, você tem que trabalhar mais e juntar mais dinheiro para que isso aconteça, né? Então aqui fique a seu critério. Se você colocar aqui, por exemplo, rendas de juros, dividendos, presentes que você recebeu, rendas de fundos imobiliários, dividendos de juros e de capital próprio das ações, vão colocando aqui. E aqui, pessoal, é lógico, é super intuitivo, né? Cada coluninha dessa é de um mês. A gente está em junho. Se você quiser começar agora em junho, tudo bem. Você só vai preencher daqui para frente, né? Então as colunas de junho para frente, deixa as outras colunas zeradas, não tem problema nenhum. Aqui eu só coloquei exemplos. Então o que você vai fazer aqui? A hora que chegar aqui, você vem aqui, ó, seleciona tudo e aperta Delete, zera tudo, tá? Eu vou deixar assim de propósito para a gente explicar isso e ver como que ela funciona, tá? Então o que eu coloquei aqui? Olha só, em salário, R$ 2.500 por mês, vamos supor que eu recebo isso de forma fixa, e aqui 3 meses de janeiro, fevereiro e março, eu deixei umas gorjetas aqui, né? Extra, salarinho extra e renda extra que eu consegui fazer. Aqui no final você vai ter um total do ano que você recebeu, né? E lá nas despesas também você vai ter um total das despesas por categoria. E aqui na média, é uma média, né, de todos os meses. Então aqui, por exemplo, em gorjetas, R$ 150 nesses 3 meses é uma média. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, R$ 200, ó, já vai subir aqui para R$ 162,50. Então ele já vai fazendo a média automaticamente para você, tá? Vamos deixar dessa forma aqui. Em despesas é a mesma coisa, você vai lançar aqui todas as despesas e aqui que está o problema aqui do brasileiro, porque ele não classifica essas despesas e tem preguiça de fazer. Então aqui, pessoal, vou voltar na tela cheia aqui, olha, aqui a dica que eu gosto de deixar para vocês é anotem todas as despesas, todas. Ah, Udo, eu tomo um cafezinho, R$ 1,50, anota esse bendito do café. Eu não sei o que, eu gasto muito pouquinho, cara. Eu comprei uma bala, gasta, põe a bala também. Põe esses pequenos detalhes fazem diferença no final, tá? Eu atendi um cliente aqui, por exemplo, um dia que falou que, poxa, eu fiz uma dívida aqui de R$ 160 por mês, eu quero quitar essa dívida. Eu falei assim, tá, vamos fazer um raio-x bem rápido aqui. Você tem assinatura da Netflix, você tem assinatura de Spotify, você tem assinatura do Gato, de televisão, você paga mais alguma dívida recorrente que você pode, por alguns meses, simplesmente parar de pagar para você saldar essa dívida e depois voltar? Tenho. E ele foi me passando essas dívidas que deu um pouco mais até, deu em torno de R$ 250 de bobeirinhas assim, né, vamos dizer, que ele conseguiria por um determinado tempo parar, né? E ele não tinha essa noção. Eu falei assim, olha aí, ó, como é que é fácil você saldar essa dívida. Basta você parar durante 6 meses essas dívidas e você quitar sua dívida, né? Existem outras formas de quitar dívidas aqui de maneiras mais inteligentes até. Mas qual que é a ideia desse exemplo que eu estou passando para você? É que essa pessoa ela não tinha nem consciência de quanto que estava gastando, né? Às vezes, por exemplo, se você come muito fora, em padarias, pede lanche, pizzas, por exemplo, é o maior gasto do brasileiro. Depois da alimentação, supermercado, por exemplo, as comidas prontas, né, os fast foods aí são as questões que o brasileiro mais gasta, se você for ver. Então é legal aqui você planilhar, né? Vamos voltar aqui na planilha aqui, rapidinho, planilhar todas as suas despesas. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas eu prometo para você que vai ser recompensador. Essa que é a ideia, tá? E aqui é a mesma forma. Aqui a gente classificou como despesas diárias de supermercado, restaurante, fast food, roupas, cabelo e beleza. Olha quanta opção que tem aqui já para você.
Despesas mensais, eu tenho despesa de telefone, de televisão, internet, eu tenho despesa de luz, aquecimento de gás, água, lixo, outros. Você vai classificando aqui, editando aqui as despesas da melhor forma possível para você, tá? Despesas de casa, poxa, eu tenho aqui aluguel e financiamento imobiliário, eu tenho impostos residenciais, imóveis, gramados, jardins, suprimentos da casa, né? No caso, manutenções, você pode lançar aqui também, reformas, outras, né? Filhos, despesas com filhos, mesada, creche, o babá, roupas, escola, brinquedos. Você pode classificar, fazer um item específico para os seus filhos aqui também, ver quanto que eles estão gastando, né? Saúde, médico, cuidados especiais, farmácias, planos de saúde, por exemplo, tá? Então aqui a ideia, pessoal, é vocês ir abrindo cada uma dessas abas aqui, inclusive em dívidas, olha que legal, ó. Dívidas, a gente tem aqui dívidas de cartão de crédito, de financiamento estudantil, outros empréstimos, impostos e veículos. E aqui, se você já tem uma dívida formada ao longo dos meses, você já pode colocar aqui, como nesse exemplo está, né, as dívidas em todos os meses de forma recorrente, para que você faça a projeção tanto das receitas quanto das despesas, né? Então, dívidas recorrentes anuais você já pode lançar aqui também. Você não espera, por exemplo, o mês que vem para lançar, tá? Tanto em receita quanto como em despesa, tá bom, pessoal? Entretenimentos, livros, shows, jogos, hobbies, músicas. Então você vai lançando aqui seguros, animais de estimação, transporte, viagens, você vai colocando aqui todos os tipos de despesas aqui que você efetivamente executou, tá? E que já, vamos dizer assim, confessou sua dívida e você também vai fazer essa projeção também, tá? Feito a renda e feito as despesas, né? As despesas aqui, você vem para a aba resumo. A ideia dessa aba resumo é muito simples, é tirar uma foto aqui para você através desse gráfico. A ideia aqui é que você fique sempre com essa linha preta para cima. Se você tiver essa linha preta para cima, sucesso, tá? Porque o que ela está te indicando? Ela está indicando que o seu patrimônio ao longo do tempo ela vai subir. Ou seja, que você está gastando menos, a sua receita é maior do que as suas despesas. Então eu tenho um saldo e esse saldo ao longo do tempo ele vai aumentando. Isso é muito bom. Se essa linha começar a ficar muito para baixo, que nem aqui em março, por exemplo, o que ela significa aqui? Significa que as suas despesas, olha aqui a linha vermelha, as despesas são superiores às suas receitas. Então são 3 linhas básicas nesse gráfico, muito simples de ser interpretado, tá? A linha verde é uma linha de renda, é aquilo que você efetivamente está recebendo. A linha vermelha é uma linha de despesa e a linha preta é a linha do saldo, né? Então veja bem, quando essa linha vermelha está acima da linha verde, quer dizer que você está gastando mais, a linha preta obrigatoriamente começa a cair, né? E a partir do momento que você começa a diminuir as suas despesas, essa linha preta volta a subir de novo, né? E aí você tem um saldo positivo, tá? Então cuide-se para que essa linha preta fique sempre para cima, né? Sempre para cima e não para baixo, né? Porque senão o que vai acontecer? Cara, você vai ter uma dívida aí muito grande. Nesse caso aqui, a dívida nem ficou para baixo de zero, né? Vamos fazer um teste aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, em dívidas, vamos colocar aqui, por exemplo, em março, vamos colocar R$4.000 aqui, por exemplo, só para a gente fazer um teste. Olha o que aconteceu, a linha até sumiu. Por quê? Porque ela foi para baixo de zero, né? Olha como que a linha de despesa ficou muito acima da linha aqui de receita. Por quê? Porque, cara, você gastou muito mais do que aquilo que você recebeu, né? Então você está com saldo aqui, ó, negativo em março. Olha aqui, ó, 5.000 negativo. Você recebeu aqui embaixo, ó, você vai rolando para baixo, eu tenho um resumo total entre a receita e a despesa, né? Olha só, você começou aqui nesse mês de março, você está com um saldo negativo de R$5.000 e compensando o saldo dos meses anteriores, você está com um saldo negativo de 2.300. Lembra lá na aba configurações que a gente colocou 4.500? Então ele vai fazendo esse cômputo mês a mês para você, né? E depois, logicamente, que isso daqui ele vai se normalizando. Deixa eu tirar esses 4.000 daqui, né? Só para a gente deixar no exemplo que estava. Então a gente aqui nessa aba resumo aqui, ó, você tem o xerox anual do seu patrimônio, né, da sua renda e das suas despesas aqui. E aqui embaixo você tem também de forma discriminada, não por aqui, né, porque aqui você tem todas as abas aqui, tudo aberta e tal, mas aqui você tem um resumo mês a mês, tanto das rendas quanto das despesas. Olha que legal. E aqui no finalzinho das despesas, tá, pessoal, ó, despesas, aqui no finalzinho, ó, eu tenho uma porcentagem, tá? Essa porcentagem, o que é?
Já vou até te falar, olha, ela faz um comparativo das suas despesas com as suas receitas, né? Então aqui eu estou olhando que, por exemplo, ó, 39% é a pior dívida que eu tenho, que é o quê? A casa, né? Então olha só, a despesa da casa, eu estou gastando 39% do meu salário. Então aqui é um ponto de atenção. Outro ponto de atenção, ó, 21%, 24%, 24% com os filhos, né? Então eu estou gastando 24% do meu salário com os filhos, né? E aqui embaixo, ó, eu tenho deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom. Eu tenho aqui um gráfico que mostra exatamente isso. Essas colunas que estão maiores representam o quê? As despesas maiores que eu estou tendo aqui para mim, né? Então essas despesas eu tenho que tomar cuidado. Então lembra que eu falei aqui a porcentagem aqui, né, de 39%? Quem que é? 39% aqui é a casa, né? Olha aqui, ó, casa é a maior aqui que está aqui. Então aqui, exatamente esse outro item aqui que eu ia falar já, né? Solteiro a casado, edite o seu gosto, já falei. Renda ativa ou passiva, já passei. Aqui, ó, gráfico de gasto inteligente. Onde melhorar as minhas despesas? Exatamente aqui. Poxa, você vai bater o olho nisso daqui, você vai falar assim, cara, eu preciso abaixar essa bendita dessa despesa. E aí você vem aqui em despesa, você vem aqui em casa, olha o gráfico e fala assim, puxa, eu preciso melhorar, por exemplo, o aluguel, eu preciso quitar isso de forma mais rápida. Poxa, eu gastei muito em manutenção da minha casa, não precisaria fazer tal coisa, né? Então você vai gerenciando isso ao longo do tempo. Isso é muito legal aqui nessa aba resumo, né? Esse gráfico aqui super inteligente que mostra de uma forma bem resumida aqui para você como que funciona as suas despesas, tá? E aqui por fim, pessoal, olha só, esse gráfico de meta aqui é muito interessante, por quê? Porque a ideia, qual que é? Vai chegar no final do ano, né? Vamos supor assim que chegou nesse final de ano aqui, você tem aqui um saldo final, um caixa de 16.930, que é o que sobrou, né? Que você está investindo essa sobra, né? Porque, poxa, se você recebeu o salário, se você pagou todas as suas despesas e a linha pretinha aqui tá positiva, cara, sobrou dinheiro. Se sobrou dinheiro, eu estou investindo, né? Então aí vai o investimento de forma inteligente. Se eu estou investindo a uma determinada taxa, por isso que tem aqui na meta aqui, ó, rentabilidade por mês está 0,9. Depois você pode brincar com isso. Se eu estou aplicando esse dinheiro aí, esse saldo aí ao longo do tempo, né? Logicamente que essa curva ela vai aumentando naturalmente, mas eu também tenho minhas despesas, não tenho? Então essa planilha, o que ela mostra? Ela mostra automaticamente para você uma projeção exatamente isso, da sua sobra de patrimônio que você está investindo e das suas despesas, né? Das suas despesas, do seu custo de vida, né? E a hora que essa linha, essa rentabilidade dessa sobra, né, dos seus rendimentos, cruzar exatamente as despesas, você tem a sua liberdade financeira. Então note nesse gráfico aqui que se eu continuar dessa mesma forma no exemplo, né, com esse tipo de sobra de rendimentos, aqui ó, mais ou menos nos 313 meses, daqui 313 meses, para você ter uma ideia, daqui 313 quanto que vai dar? Deixa eu ver aqui. 313 dividido por 12 vai dar 26 anos. Ó, se eu continuar nessa toada, daqui 26 anos eu vou ter minha liberdade financeira. Por quê? Ó, olha o que vai acontecer nessa coluna aqui do status. Ó, falta. Opa, parabéns. Né? Por que tá parabéns aqui? Porque no mês 309, os meus rendimentos, que eu vou ter 12 mil de rendimentos, vai suplantar as minhas despesas pessoais. Né? Então qual que é o objetivo aqui? Olha que legal. Você vai brincar com isso daqui. Porque pensa bem, deixa eu voltar aqui, ó, tela cheia. Se você investe em estudo e em você consegue aplicar de forma inteligente. Então você vai ter uma rentabilidade maior. Se você tem um custo de vida controlado, que você fala assim, poxa, eu não preciso disso, eu não preciso ficar gastando dinheiro com tal coisa. O que vai acontecer com as suas despesas? Ela vai cair, vai sobrar mais dinheiro. Via de consequência, o que vai acontecer? A sua rentabilidade, o seu rendimento ao longo do mês vai aumentar também, porque vai sobrar mais dinheiro, não vai? Todo mês? Então vai aumentar. Logo, você consegue atingir sua liberdade financeira com mais tempo. Olha que interessante quando eu volto aqui na planilha, que aqui a gente também tem o IPCA por mês. Por que eu tenho esse IPCA por mês? Porque, poxa, as minhas despesas também aumentam. A gente não está sofrendo com isso aqui. Ovo caro, café caro, está tudo mais caro. Então, por quê? Por causa da inflação. Então, você tem que colocar a inflação aqui também. Então, essa planilha já faz essa projeção das despesas, não só da sua renda, mas da sua despesa também. Uma coisa tem que melhorar a outra. Agora, olha só.
A rentabilidade ela sempre tem que ser superior ao IPCA. Porque se eu tiver uma rentabilidade aqui, por exemplo, de 0,5, olha o que vai acontecer com a curva. Se você, por exemplo, aplicar aí na poupança, que vai dar 0,5, menos até, né? 0,55 vai dar a poupança aqui. Olha, você nunca vai conseguir a liberdade financeira. Por quê? Porque a sua despesa, que é o IPCA que está dando 0,7, é muito maior do que o seu rendimento. Então, para você começar a conseguir a ter a sua liberdade financeira, você precisa sempre ter em mente o quê? Que a sua rentabilidade tem que ser superior ao IPCA, pelo menos, né? Senão você não vai conseguir. Agora, olha só, vamos supor que você consiga 1% aqui a 0,7. Olha como é que essa curva melhora. Eu já vou ter aqui uma renda vezes o custo de vida em 200 meses, mais ou menos, né? Olha aqui, ó, exatamente, parabéns, ó, 203 meses eu consigo a minha liberdade financeira. Poxa, olha que legal, olha como é que investir em conhecimento é bom, né? Vamos supor que o governo melhore e essa taxa de inflação costuma melhorar também, né, ao longo do tempo. Isso varia muito ao longo do tempo. Por isso que é legal você fazer a planilha uma vez por ano também, porque você vai ajustando isso, uma projeção, né? Mas vamos supor que isso daqui caia para 0,5 e a minha rentabilidade cai para 0,8. Cara, olha só, fica mais ou menos igual, mas se eu manter 1%, ó, olha como é que cai isso aqui. Já vai cair mais de 120 meses, ó, eu já consigo ter minha liberdade financeira. Então você vai trabalhar com essa planilha meta somente nesses dois campos, tá? Você vai colocar aqui a rentabilidade que você vai estar conseguindo por mês, tá? Uma média, ok? Rentabilidade líquida, não esqueça disso, líquida, não é a bruta, tá? Coloque a sua rentabilidade líquida aqui e coloque também o IPCA que está aí ao longo do tempo, tá bom? Bom, basicamente é isso, 5 planilhinhas, configuração, renda, despesa, resumo e meta. Cara, eu acho que com isso você consegue brincar e tomar vários tipos de decisões na sua vida. Esse é o meu desejo. Isso daqui me ajudou muito. Não dessa forma mais. Eu tenho meu controle pessoal, mas você pode fazer o seu controle pessoal também. A ideia aqui é ter um insight na sua cabeça para que você possa fazer isso. Crie um hábito, que é um hábito totalmente saudável, tá? Procure ter o equilíbrio. Lógico, você precisa ter o seu prazer, você precisa ter o seu lazer, né? E investir também para você, mas procure fazer isso de uma forma controlada. Porque é o que eu sempre lembro, né? Eu estava vendo um vídeo do primo rico e primo pobre lá, né? Ele falou assim, poxa, abra a torneira, invista em você para que gere bastante renda, feche o ralo. O que é fechar o ralo? Poxa, controle suas despesas, a água do chuveiro vai começar a subir, né? Dentro do chuveiro, vai sobrar dinheiro. Invista de forma inteligente. Cara, esse exemplo para mim ficou muito marcante e eu acho muito legal você fazer o mesmo, não tem segredo, né? Então eu espero que tenha gostado. Espero que essa planilha ajude você, principalmente aí nos seus hábitos, no seu controle pessoal, tá? Isso daí é muito bacana. E qualquer dúvida e sugestão que você tiver, pode deixar aqui. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que estão precisando de ajuda, né? Eu falo que não tem segredo, é uma coisa muito simples de fazer, mas tem que ter muita força de vontade para querer mudar, tá? Todo mundo consegue mudar com força de vontade. Deixe seu like, inscreva aqui no canal, inscreva no meu canal também aqui do Instagram. Para você que não tem o link dessa planilha, como que você pode conseguir? Muito simples. No YouTube, aqui no vídeo da descrição, eu vou deixar o link da minha árvore de links. Lá no final vai ter link da planilha de controle financeiro, ok? E lá no meu Instagram, que é @udomatiello, você também tem esse mesmo acesso do link. Perdão, pessoal, eu deixo esse link lá na árvore, tá? No Linktree lá, você rola lá para baixo e você consegue ter o acesso. Aliás, deixa eu até ver se eu consigo abrir aqui, ó, ao vivo fazendo, ó. Deixa eu compartilhar a tela aqui, ó. Quando vocês acessarem os meus links, aqui vão ter todos os links pessoais meus, enfim, dos sociais. E aqui no fim, ó, planejamento financeiro, você vai ter aqui, ó, controle financeiro básico. Você clica aqui, eu vou colocar mais um link aqui do vídeo, desse vídeo inclusive, tá? Já tem 2 planilhas gratuitas e 2 vídeos aqui, quanto por mês, quanto que eu posso, e esse vídeo agora de controle financeiro básico. Você clica aqui, baixa a sua planilha e sucesso. Combinado? Fique com Deus, espero que tenha gostado, um grande abraço, decisão, força de vontade, que eu tenho certeza que você consegue, tá bom? Grande abraço, fique com Deus. Fui!